O título dessa conferência é Tradição e Carisma, Anomalia ou Realidades Inerentes à Igreja. Eu me dei ao trabalho de escrevê-la, porque eu tenho a intenção de fazer citações dos padres da igreja, citações de teólogos. Então, é uma coisa um pouquinho mais formal, mas eu vou ler aquilo que eu escrevi e espero que todos consigam acompanhar bem. Esse tema que me toca apresentar, tradição e carisma, anomalia ou realidades inerentes à igreja, tem-se um enunciado complexo, pois os termos que compõem o título são eles mesmos analógicos, ou seja, têm significados diferentes, mas guardam relação entre si. Portanto, é preciso, antes de enfrentar o tema, fazer uma desambiguação terminológica. Então, nós vamos começar desambiguando o termo carisma. No Novo Testamento, carisma é um termo que aparece apenas nas cartas de São Paulo, aos Romanos e aos Coríntios, e nas cartas pastorais, mas em um contexto soteriológico, ou seja, fala da graça para a salvação. Nos escritos paulinos, aparece primeiro a palavra charis, que é a palavra graça. Por exemplo, 1 Coríntios 1,7 diz, de maneira que nenhum dom vos falta, nenhum charis vos falta. A gente traduz como dom, porque a palavra charis significa isso. Significa dom, presente, em inglês gift, uma outorga, uma dádiva. Os charismata são entendidos por São Paulo também como manifestações do Espírito Santo. E por isso são chamados por ele de pneumatikon. Por exemplo, no começo de 1 Coríntios capítulo 12, famoso texto que fala sobre os carismas, São Paulo diz, sobre os pneumatikon, sobre os espirituais, irmãos, não quero que fiqueis na ignorância. E justamente ele está se referindo aos dons. Pneumatikon é aquilo que provém do Espírito, aquilo que é, por assim dizer, espiritual. Em 1 Coríntios de 12 a 14 e em Romanos 12, São Paulo chama de charismata tanto os dons estáticos, como o dom de falar em línguas, por exemplo, quanto os dons ministeriais, como o dom de mestre, de evangelista e assim por diante. O que demonstra que não existe na igreja primitiva a distinção tão querida por teólogos como Leonardo Boff, entre carisma e hierarquia. Aliás, o irmão do Leonardo Boff, o Frei Clodovis Boff, lançou recentemente um livro que está à venda aqui embaixo, de cujo lançamento eu participei, que é bastante interessante, aconselho vocês a adquirirem. O padre Leandro Razeira foi o organizador, ele também está aqui presente. Está com ele lá. Muito bem. Ainda que São Paulo faça, lá em 1 Coríntios 12, a distinção entre charismaton, diakonion e energematon, ele fala de dons, são vários dons, mas o espírito é o mesmo. São várias diaconias, vários serviços, mas o mesmo é o Senhor. São vários os energemata, as operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Essa distinção não parece ser muito rigorosa nos textos de São Paulo. A interpretação, por exemplo, dada pelo Charles Peter Wagner, de que os energemata seriam a lista de operações de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, que é quando Jesus fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou para evangelizar os pobres, para, etc. E a lista que aparece em Marcos 16, nós lemos no domingo passado: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome e tal, etc. Essa distinção parece, no meu entender, que carece de base exegética e me parece mais uma atribuição aleatória dada pelo teólogo protestante Charles Peter Wagner. Ora, a palavra carisma assumiu um outro significado nos nossos dias, por causa dessa relação justamente com os dons ministeriais. Então, por exemplo, hoje, quando você fala carisma, é como se você falasse da espiritualidade de um instituto religioso. O carisma dessa congregação, o carisma dessa nova comunidade, etc. Esse é um significado novo para a palavra carisma. Ele foi empregado pelo magistério da igreja pela primeira vez em 1971, na exortação apostólica Evangelica Testificatio de Paulo VI. Apenas em 1978, na instrução Mutue Relationes, tanto da congregação dos bispos quanto da congregação para os religiosos, a palavra carisma é definida. E eles definem carisma como índole própria de um instituto, como estilo peculiar de um estilo peculiar de santificação e apostolado. Desse significado, o Leonardo Boff depreendeu um outro significado, que é a do carisma como um conceito antagônico ao conceito de poder. Então você tem a liberdade do espírito versus a disciplina eclesiástica. Obviamente isso é uma bobagem, né? Porque, como aparece, por exemplo, em Romanos 12, São Paulo chama de carismas aos ofícios eclesiásticos. E em todo o primeiro milênio da história da igreja, pelo menos, os grandes carismáticos eram os pastores da igreja. Eram homens imbuídos do Espírito Santo, piedosos e de doutrina excelente. Nós vamos tratar aqui da palavra carisma no primeiro significado, que é o significado bíblico e aquele que foi incorporado na tradição da igreja e que foi definido por São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, nos seguintes termos: é preciso distinguir dois tipos de graça. Aquela pela qual o homem se une a Deus, que é aquela que nos torna agradáveis a Ele, gratum faciens, a gratia gratum faciens. É a graça santificante, que nós recebemos pelos sacramentos, pela oração, pela fé, que nos dá, por assim dizer, uma participação na vida de Deus. É a gratia gratum faciens. Continua São Tomás. E aquela mercê pela qual um homem coopera com o outro para que ele se converta a Deus. Esta segunda é chamada de graça gratuita. É redundante, mas é isso. Em latim, gratia gratis data. A graça dada gratuitamente, que são os carismas, nesse sentido, são chamadas assim justamente porque não pressupõem a santidade da pessoa. Deus pode dar a qualquer um, né? Inclusive, não precisa nem dar a um ser humano. Vide a mula de Balaão. Recebeu uma graça transitória e ela fez aquilo que, por natureza, não podia fazer. O segundo conceito é o conceito de tradição. A palestra tem como título Carisma e Tradição. A palavra tradição também é uma palavra que se presta a diversos equívocos. Mas, na minha opinião, aquele que conseguiu
descrevê-la ou delimitá-la melhor foi o teólogo espanhol Melchior Cano, século XVI, na sua obra chamada Loci Theologici. Ali, ele nos oferece um esquema não apenas detalhado, mas hierarquizado, daquelas que podem ser consideradas as fontes dos argumentos teológicos. E ele enumera 10 fontes, mas hierarquicamente elas não são fontes de igual importância. Elas têm um escalamento, no caso aqui, para baixo. Em primeiro lugar, a Sagrada Escritura. 2, Sagrada Tradição. 3, a autoridade da Igreja Católica. 4, a autoridade dos concílios gerais. 5, a autoridade da Igreja Romana. 6, a autoridade dos Santos Padres. 7, a autoridade dos doutores eclesiásticos. 8, a autoridade da razão. 9, a autoridade dos filósofos que seguem a razão. E 10, a autoridade da história, dos fatos. Os fatos também têm ressonância teológica. Melchior Cano explica, deste modo, que o vínculo da tradição é um necessário lugar teológico. Isso para nós é muito importante. Diz ele, os apóstolos não transmitiram toda a doutrina da fé somente por escrito, mas parte dela através da palavra. E, na sua obra Loci Theologici, ele apresenta alguns argumentos em favor da precedência, não apenas cronológica, mas lógica da tradição sobre a Escritura. Ele diz o seguinte, e para mim esses argumentos do Melchior Cano são imbatíveis. Por que que a tradição tem uma precedência, inclusive, sobre a leitura das Escrituras? Primeiro, porque a igreja é mais antiga que a Escritura. E, portanto, a fé e a religião existem sem a Escritura. Pois a igreja começou a transmitir a palavra de Deus antes mesmo que ela fosse recolhida nos livros sagrados. Isso aqui me parece a coisa mais imbatível de todas. Não tem como você desmentir essa afirmação. Segundo, porque nem todas as coisas que pertencem à doutrina cristã, inclusive as contidas na Sagrada Escritura, foram formuladas com clareza. Isso é evidente. Por exemplo, a divindade de Cristo não está formulada com clareza. O dogma da Trindade não está formulado com clareza. A divindade do Espírito Santo não está formulada com clareza. Eu fico assim nos dogmas principais da fé cristã. Em terceiro lugar, porque muitas coisas que pertencem à doutrina e à fé cristã não estão contidas de maneira clara nem obscura na Sagrada Escritura. Então, por exemplo, os argumentos que nós utilizamos para as questões morais não estão colocados de modo claro na Escritura. A gente sabe, por exemplo, que, segundo a lei natural, é ilícito o uso de contracepção, que a pessoa pratique a contracepção. Onde é que está isso na Bíblia? Isso decorre da escuta da igreja do Espírito Santo ao longo da história, mas com o concurso da razão. 4. Os apóstolos, por razões de extrema importância, fizeram conhecer algumas coisas por escrito e outras, no entanto, de viva voz. Os próprios apóstolos resolveram não escrever tudo. É uma decisão que pertenceu aos apóstolos. Basta pensar, por exemplo, Orígenes, um dos escritores eclesiásticos mais antigos, do século II para o III, ele fez viagem a pé a todos os lugares por onde passaram os apóstolos, a fim de tentar recolher a tradição oral deixada por eles ali. O fato mesmo demonstra a tese. Tradição, a palavra tradição significa tão somente transmissão. Ou seja,
ela descreve o mecanismo de comunicação das verdades da fé. Mas o objeto que é transmitido é o que nós chamamos de depositum fidei. É o depósito da fé. São Vicente de Lérins, em seu importante livro chamado Comonitório, todos vocês deveriam ler o Comonitório. O Comonitório é uma obra que é imperecível, é extraordinariamente sensata e forte. Ali ele define o que é o depósito da fé. Vejam que bela definição que dá São Vicente de Lérins. O depósito é o que te foi confiado, não encontrado por ti. Tu o recebeste, não o escogitaste com tuas próprias forças. Não é fruto do teu engenho pessoal, mas da doutrina. Não está reservado para um uso privado, mas pertence a uma tradição pública. Não saiu de ti, mas veio a ti. A seu respeito, tu não podes comportar-te como se fosse seu autor, mas como seu simples guardião. Não és tu quem o iniciaste, mas és tu seu discípulo. Não cabe a ti dirigi-lo, mas é teu dever segui-lo. Guarda o bem que te foi confiado, quer dizer, conserva inviolado e sem mancha o talento da fé católica. O que te foi confiado é o que deves guardar junto a ti e transmitir. Recebeste ouro, devolve, pois, ouro. Não posso admitir que substituas uma coisa por outra. Não, tu não podes desavergonhadamente substituir ouro por chumbo ou tratar de enganar dando bronze em lugar de metal precioso. Quero ouro puro, e não algo que só tenha sua aparência. Trabalhe as pedras preciosas do dogma divino. Reúne-as fielmente. Adorna-as com sabedoria. Acrescenta-lhes esplendor, graça, beleza. Que as tuas explicações façam que se compreenda com mais clareza o que ainda se crê de maneira obscura. Que as gerações futuras se congratulem de terem compreendido, por tua mediação, o que seus pais veneravam sem compreender. Mas hás de estar atento a ensinar somente o que aprendeste. Não suceda que, por buscar maneiras novas de dizer a doutrina de sempre, acabes também por dizer novidades. Isso em latim é redondo. Eadem tamen quem didicisti doce ut non dicas nove, ao contrário, ut cum dicas nove, non dicas nova. Nove, nova. De maneira nova, mas não coisas novas, mas não novidades. Esse texto é precioso, porque ele descreve exatamente o que nós entendemos por tradição. Agora nós vamos juntar os dois termos, carisma e tradição. E aqui, lembro que a gente já viu que o termo carisma tem origem no Novo Testamento, especialmente nas cartas de São Paulo, e ela se refere a dons dados gratuitamente por Deus para a edificação comum. Agora eu faço uma pergunta. Olhando para a tradição da igreja, nós podemos dizer que a doutrina católica é, em alguma medida, cessacionista? Talvez vocês não saibam, não estejam acostumados com essa terminologia, mas desde o surgimento dos movimentos protestantes de despertamento espiritual com Jonathan Edwards, de reavivamento, Charles Finney, do movimento de santidade, Holiness Movement, com, sobretudo, John Wesley, o movimento pentecostal, Evan Roberts, e depois William Seymour. Os protestantes se dividiram entre cessacionistas e continuistas. Os cessacionistas
acreditam que os dons acabaram na época apostólica, os dons carismáticos. E os continuistas acreditam que os dons carismáticos perduram até os nossos dias. Ora, o argumento principal dos cessacionistas está na crença de que os carismas foram necessários até o estabelecimento do cânon bíblico. E que, uma vez concluída a redação do Novo Testamento, eles teriam cessado. Um dos principais autores, pelo menos os mais antigos cessacionistas, é Benjamin Warfield. E ele diz: quando Cristo apareceu e retornou novamente ao céu, a revelação especial não cessou imediatamente. Ainda estava por vir o derramamento do Espírito Santo e o extraordinário funcionamento dos poderes e dons por meio e sob a orientação dos apóstolos. As Escrituras, indubitavelmente, consideram tudo isso como parte da esfera da revelação especial. E a continuação dessa revelação era necessária para dar existência duradoura no mundo à revelação especial que alcançou seu ápice em Cristo. Uma existência duradoura, tanto na palavra das Escrituras quanto na vida da igreja. Verdade e vida, profecia e milagre, palavra e ação, inspiração e regeneração caminham juntas até o encerramento da revelação especial. Mas, quando a revelação de Deus em Cristo aconteceu e se tornou nas Escrituras e na igreja uma parte constituinte do cosmos, então outra era começou. Assim como antes tudo era uma preparação para Cristo, depois tudo é uma consequência de Cristo, naquela época Cristo estava sendo moldado como cabeça de seu povo, agora seu povo está sendo moldado como corpo de Cristo. Naquela época as Escrituras estavam sendo produzidas, agora estão sendo aplicadas. Novos elementos constituintes da revelação especial não podem mais ser adicionados, pois Cristo veio, sua obra foi realizada e sua palavra está completa. Se porventura ocorressem milagres além da era apostólica, eles seriam sem significado, meros acontecimentos sem significado universal. O importante é que as Sagradas Escrituras ensinam claramente que a revelação completa de Deus é dada em Cristo e que o Espírito Santo, que é derramado sobre o povo de Deus, veio unicamente para glorificar a Cristo e para tomar das coisas de Cristo. Porque Cristo é tudo em todos, e tanto a revelação quanto a redenção são resumidas nele, seria, portanto, inconcebível que tanto a revelação quanto seus sinais acompanhantes continuassem após a conclusão daquela grande revelação com suas obras de credenciamento, pelas quais Cristo foi estabelecido em seu lugar legítimo como culminar, o ápice e o resumo abrangente da revelação salvadora de Deus, o Redentor único e suficiente de seu povo. Portanto, aqui ele assume uma posição. Encerrada a fase de compilação das Sagradas Escrituras, de redação dos escritos do Novo Testamento, cessaram os dons. Alguns cessacionistas dizem que os dons cessaram depois de Constantino, porque, segundo eles, Constantino teria corrompido a igreja durante o concílio de Nicéia, o qual eles aceitam como concílio, e, ao mesmo tempo, os dons teriam cessado ali. Bom, essa hipótese é de que as portas do inferno teriam prevalecido contra a igreja depois de Constantino, a gente deixa para lá, porque ela é absurda por definição, se é que o Santo Evangelho tem valor. Mas o argumento de que os dons teriam cessado depois da redação do Novo Testamento merece um pouco de atenção. Essa ideia, para nós católicos, é em si mesma absurda. Primeiro, o Melchior Cano demonstrou a precedência da tradição sobre a Escritura. O próprio Concílio Vaticano II reconheceu essa mesma precedência. Eu vou pular essa citação do Vaticano II
da Dei Verbum. Só uma frase. Aqui o concílio diz: mediante a mesma tradição, conhece a igreja o cânon inteiro dos livros sagrados. E a própria Sagrada Escritura entende-se nela mais profundamente, torna-se incessantemente operante. E assim vai. Quer dizer, sem a tradição, não haveria Bíblia. E, portanto, lê-la em desconexão com isso é um erro de princípio. Porém, os cristãos biblicistas não conseguem entender que o catolicismo é a religião da realidade. Não é sem razão que a igreja tenha definido o cânon das Escrituras somente em 1440, durante o Concílio de Florença. Simplesmente ela não o fez antes porque isso não era necessário. Não tinha ninguém que contestasse, ninguém que colocasse esse problema em cima da mesa. E não é sem razão que essa questão é muito mais polêmica no Oriente do que no Ocidente. Muitas igrejas orientais têm cânons de número variado. O Bruce Metzger, que é um exegeta jesuíta, no seu estudo sobre o cânon do Novo Testamento, demonstrou que essa foi uma questão muito disputada, até exaustivamente debatida, e ainda o é, especialmente no Oriente, entre cristãos que têm outro tipo de composição do cânon. Por que essa questão para nós não é tão importante assim? Porque o católico sabe e sempre soube o que é ser católico. Ele não precisava de alguma coisa escrita para entender o que é ser católico. Ele professa o credo, celebra os sacramentos, obedece os mandamentos, tem vida de oração. Ou seja, a própria pluralidade de opiniões sobre o cânon bíblico, e aqui, por exemplo, eu lembro a polêmica entre São Jerônimo e São Damaso, Papa, que os protestantes tanto aludem, aqui os protestantes tanto aludem, isso é uma demonstração de que o assunto não era o mais importante para os cristãos durante mais de 1000 anos. Eles mesmos demonstram isso. Ou seja, quando se inventou a ideologia do sola scriptura, foi aí que a cristandade enlouqueceu. O cristianismo começou a se interpretar como uma religião do livro, tanto quanto o judaísmo talmúdico e o islamismo corânico. E, se nós examinarmos na arqueologia cristã, nós não encontraremos nem nos elementos paleocristãos nada parecido com uma igreja protestante. Quer dizer, um púlpito e... Não. Você vai encontrar sempre a mesma coisa: altar, padre e missa. Porque a Eucaristia, a celebração da Eucaristia, é efetivamente o ponto de contato entre todos os cristãos de todos os tempos. É muito simples isso. Portanto, para nós, o cessacionismo, ele não faz nenhum sentido. E aqui resta-nos examinar o que, na tradição da Igreja, se fala ou se testemunha acerca dos carismas. Então, agora eu vou começar a ler uma série de citações e eu pediria a máxima atenção, porque tem coisas interessantíssimas aqui. Orígenes, 248. Ano 248, né? Entre os cristãos, há sempre marcas desse Espírito Santo que apareceu sob a forma de pomba. Eles expulsam os espíritos maus, realizam curas, veem de antemão os acontecimentos segundo a vontade do Logos. Epifânio de Salamina, 375. A Santa Igreja de Deus os acolhe por si, mas dentro dela existem verdadeiramente carismas autenticados pelo Espírito Santo e que vêm até ela através dos profetas, dos apóstolos e do próprio Senhor. São Cipriano de Cartago, 252, falando sobre o concílio de Cartago.
aprove-nos, sob a inspiração do Espírito Santo, e conforme as advertências feitas pelo Senhor em numerosas visões. Imagine, estamos no século XXI, um bispo chegar assim para o clero da sua diocese. Eu tive uma visão e resolvi convocar aqui um sínodo diocesano, inconcebível hoje, mas São Cipriano era carismático. Santo Irineu, 180. Não é impossível dizer o número de carismas que no mundo inteiro a igreja recebeu de Deus, no nome de Jesus Cristo, crucificado por Pôncio Pilatos, e que distribui todos os dias em prol dos homens. E ninguém, enganando e não exigindo dinheiro de ninguém. Porque, como de graça recebeu de Deus, de graça distribui. Por isso o apóstolo diz, falamos da sabedoria entre os perfeitos, chamando perfeitos os que receberam o Espírito de Deus e que falam todas as línguas graças a este Espírito. Como ele fazia e como ainda ouvimos muitos irmãos na igreja que possuem um carisma profético e que pelo Espírito falam em todas as línguas, revelam as coisas escondidas dos homens para a sua utilidade e expõem os mistérios de Deus. São estes que o apóstolo chama de espirituais, porque são espirituais pela participação do Espírito, mas não por uma supressão da carne. Santo Hipólito de Roma, Papa. Já tratamos de forma conveniente sobre os carismas, esses dons que Deus pôs à disposição dos homens desde o princípio, conforme sua vontade, atraindo para si a imagem que dele se afastara. Agora, movidos pelo amor que devemos a todos os santos, atingimos o ponto máximo da tradição, o que diz respeito às igrejas. Todos, assim, bem instruídos, devem conservar a tradição que perdura até hoje. E, conhecendo-a através de nossas palavras, devem permanecer absolutamente firmes, já que o ocorrido recentemente, ele estava falando de heresia, foi motivado pela ignorância e pelos ignorantes. Que o Espírito Santo conceda graça perfeita àqueles que creem na verdade ortodoxa, para que aqueles que lideram a igreja possam saber como ensinar e preservar tudo, possam saber como ensinar e preservar tudo de forma conveniente. Vejam, Santo Hipólito coloca a custódia da tradição sob o carisma. Novaciano, 250. O Espírito fortaleceu-lhes os corações e as mentes, esclareceu-lhes os mistérios do Evangelho. Foi quem neles iluminou as realidades divinas e por meio de quem foram confirmados os que não temeram nem os cárceres, nem as cadeias pelo nome do Senhor. E ainda mais, pisaram eles as próprias potestades do mundo e os tormentos, armados como já estavam e fortalecidos por meio dele, trazendo em si mesmos os carismas que, quais ornamentos, o mesmo Espírito reparte e distribui à igreja, esposa de Cristo. Ele é, portanto, quem constitui na igreja os profetas, instrui os mestres, organiza o dom de línguas, realiza prodígios e curas, produz obras maravilhosas, dá o discernimento dos espíritos, fornece o poder de governo, sugere os conselhos, compõe e reparte quaisquer outros dons e carismas e, assim, torna perfeita e consumada a igreja do Senhor sob todos os aspectos e em todas as coisas. São Patrício, 460, século V. E uma outra vez, o testemunho pessoal, o vi orando em mim. Era como se dentro do meu corpo eu ouvisse acima de mim, isto é, acima do homem interior, e lá orava fortemente com gemidos. E no meio disto eu estava pasmo e admirado e pensava, quem seria esse que orava dentro de mim? Mas após o final da oração, foi-me revelado que era o Espírito Santo. E assim fui desperto e recordei-me das palavras do apóstolo. O Espírito nos auxilia na debilidade de nossas orações, pois não sabemos orar como convém. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não podemos narrar. E mais uma vez, o Senhor, nosso advogado, intercede em nós. Santo Agostinho. Os sensacionistas usam um texto de Santo Agostinho que fala sobre a importância dos milagres na era apostólica e por que depois, nos tempos de Santo Agostinho, não se verificavam com a mesma exuberância que nos textos sagrados para sustentar a tese de que os dons cessaram. Mas Santo Agostinho
427, escreve: é certamente verdade o que escrevi. Não foi permitido que aqueles extraordinários milagres continuassem até os nossos tempos, para evitar que a alma sempre buscasse sinais sensíveis e para que a humanidade, que havia se exaltado pela extraordinariedade desses fatos, não diminuísse a atenção devido ao hábito. Hoje em dia não acontece mais, e aí ele diz a quais milagres ele se refere, que quando se impõe as mãos nos batizados, eles recebam o Espírito Santo juntamente com a capacidade de se expressarem nas línguas de todos os povos. Também não acontece mais que os doentes recuperem a saúde se foram tocados pela sombra causada pela passagem dos pregadores de Cristo. E isso vale para todos os outros fatos daquela época, que, como se sabe, não se repetiram mais. Mas o que disse não deve ser entendido como excluindo que os milagres ocorrem hoje em nome de Cristo. Eu mesmo, enquanto escrevia este livro, fiquei sabendo de um cego que recuperou a visão em Milão, perto dos corpos dos mártires dessa cidade, e sabia de outros fatos semelhantes aos que ainda hoje ocorrem, em tão grande número que não podemos conhecer todos, nem contar os que conhecemos. Em A Cidade de Deus, Santo Agostinho faz uma descrição muito interessante. Preste bem atenção nessa descrição de Santo Agostinho. Apenas um milagre aconteceu em nossas terras, não maior do que aqueles que mencionei, mas tão célebre e famoso, a ponto de me fazer acreditar que não há nenhum habitante de Hipona que não tenha visto ou ouvido falar, e não há ninguém que, por qualquer motivo, possa tê-lo esquecido. 10 irmãos, 7 homens e 3 mulheres, de Cesareia da Capadócia, não de baixa extração entre seus concidadãos, foram punidos por vontade de Deus com uma pena tão terrível que seus corpos tremiam horrivelmente. Não suportando a vergonha diante de seus concidadãos, que os olhavam com desdém, eles vagavam por quase todo o Império Romano, indo para onde parecesse mais adequado a cada um deles. 2 deles, um irmão e uma irmã, Paulo e Paládia, até vieram para as nossas terras, pois eram conhecidos em muitos outros lugares devido à sua condição infeliz que espalhava sua fama. Eles chegaram cerca de 15 dias antes da Páscoa e frequentavam a igreja onde estava a relíquia do mártir Santo Estevão, orando para que Deus finalmente fosse benigno com eles e restaurasse sua saúde interior. Onde quer que fossem, chamavam a atenção da população. Alguns que os tinham visto em outros lugares e conheciam a causa de seu tremor, a indicavam aos outros, a quem quer que pudessem. Chegou a Páscoa. E no domingo de manhã, quando já havia uma multidão presente, o jovem, enquanto orava, agarrou as grades da capela onde estava a relíquia do mártir. De repente, ele caiu no chão e ficou deitado como quem dorme, mas sem tremer como costumava mesmo no sono. Surpreendidos, alguns dos presentes tremiam, outros choravam, pois alguns queriam levantá-lo, enquanto outros impediam, dizendo que era melhor esperar o desdobramento normal dos acontecimentos. Então, ele se levantou repentinamente e não tremia mais, pois estava curado, e ficou de pé, incólume, olhando fixamente para aqueles que o encaravam. Quem naquele momento se conteve de louvar a Deus? A igreja se encheu com as vozes daqueles que gritavam em manifestação de alegria. Logo vieram correndo atrás de mim, onde eu estava pronto para aparecer em público. Eles se precipitaram, um após o outro, aquele que estava atrás para relatar o mesmo que o da frente. Enquanto eu me regozijava e agradecia a Deus em meu coração, ele também entrou com muitos outros, se prostrou aos meus pés, levantou-se para me dar um beijo. Avançamos em direção ao povo, a igreja estava cheia e ecoava com vozes de alegria, pois ninguém ficava em silêncio. E de ambos os lados gritavam, glória a Deus, graças a Deus. Saudei o povo e novamente eles gritaram com uma voz ainda mais fervorosa as mesmas aclamações. Finalmente, obtido o silêncio, os textos litúrgicos das Sagradas Escrituras foram lidos. Quando chegou a hora da minha homilia, expressei brevemente algumas ideias sobre o dia da festa e a plenitude daquela alegria. Preferi que não as ouvissem, mas que percebessem na obra divina daquele milagre a eloquência de Deus. O homem almoçou conosco e nos contou com precisão toda a história de sua desgraça, dos irmãos e da mãe.
No dia seguinte, após a homilia, prometi que no dia seguinte seria lida a redação do referido relato que me foi entregue. Como isso deveria acontecer? No terceiro dia, após o domingo de Páscoa, fiz com que os dois irmãos ficassem em pé, enquanto sua narrativa era lida nos degraus do coro, diante, em uma posição mais alta, eu falava. Todo o povo, de ambos os sexos, observava o irmão, que permanecia em pé, sem nenhum movimento anormal, e a irmã, que tinha convulsões por todo o corpo. E aqueles que não conheciam o irmão, viam na irmã o que, pela bondade de Deus, havia ocorrido com ele. Eles vinham com o que se alegrar por ele, o que pedir em oração por ela. Enquanto a narrativa deles era lida, ordenei que os dois se afastassem da vista do povo e comecei a expor um pouco mais diligentemente o caso, quando, de repente, enquanto eu falava, da capela do Marte vieram outras vozes e outras ações de graças. Meus ouvintes se voltaram para aquela direção e começaram a correr até lá. A jovem, assim que desceu os degraus onde estava de pé, dirigiu-se ao Santo Marte para orar. Assim que ela tocou a grade, depois de ter caído em um coma como o irmão, ela se levantou curada. Enquanto perguntávamos o que tinha acontecido para causar tamanha alegria, os presentes entraram com ela na basílica para acompanhá-la, curada, da capela do Marte. Então, de ambos os sexos, surgiu um grito, um clamor de admiração tão poderoso que parecia que a voz, unida ao choro incessante, não ia ter fim. Ela foi levada para o lugar onde pouco antes estivera de pé, tremendo. As pessoas estavam felizes que ela era semelhante ao irmão, pois haviam ficado aflitas que ela fosse diferente. E apontavam que não haviam sido elevadas orações por ela, e ainda assim, a vontade que as antecedia foi tão prontamente atendida. Eles se regozijavam em louvor a Deus sem palavras, mas com um tumulto tão grande que os nossos ouvidos mal conseguiam suportar. E o que estava no coração daqueles que se alegravam, senão a fé em Cristo, por quem o sangue de Estevão foi derramado? Vejam que descrição! Quer dizer, perto disso aqui, os grupos carismáticos são mosteiros beneditinos. Bom, eu ia ler um trecho da conversão de Constantino, escrita pelo Eusébio de Cesareia, mas não vou ler. Aqui é a visão de Constantino, é um fato extraordinário. Santo Hilário de Poitiers, 356. Escreve: ele estava falando do Espírito Santo, que aqueles que nele crescem receberiam. O rio de Deus está cheio de água, isto é, somos inundados pelos dons do Espírito Santo. E dessa fonte de vida, o rio de Deus se derrama sobre nós com toda a força da sua torrente. Também temos uma comida preparada para nós. E quem é esse alimento? É nele que estamos preparados para a vida com Deus, pois ao recebermos o seu santo corpo, recebemos um lugar na comunhão do seu santo corpo místico. Isto é o que significam as palavras do Salmo. Tu lhes proporcionaste o alimento, pois esta é a sua maneira de prepará-lo. Pois, além de nos refrescar agora, esse alimento também nos prepara para a vida que está por vir. Nós que renascemos através do sacramento do batismo, experimentamos uma alegria intensa quando sentimos dentro de nós os primeiros impulsos do Espírito Santo. Começamos a ter a visão dos mistérios da fé. Somos capazes de profetizar e falar com sabedoria. Tornamos-nos firmes na esperança e recebemos o dom da cura. Os demônios estão sujeitos à nossa autoridade. Esses dons entram em nós como uma chuva suave e, uma vez alcançados, pouco a pouco, produzem frutos em abundância. Nesse mesmo comentário aos Salmos, ele define o que ele chama de jubilatio. Sendo o costume da nossa língua, damos ao chamado do trabalhador do campo o nome de iubilus, quando em locais solitários, seja respondendo ou chamando, o júbilo da voz é identificado pela ênfase na emissão expressiva e prolongada. Santo Agostinho diz: a nossa celeuma que cantamos é o nosso aleluia. Celeuma. Pulo uma citação de Santo Agostinho, belíssima, mas não dá. Cassiodoro, 580, diz: o júbilo é a exultação do coração.
cuja imensidão não pode ser explicada por palavras. Jubilatio é uma palavra derivada de juvando, ou seja, de deleitar. Para aqueles para os quais a exultação das palavras não era suficiente, ensina a saltar para uma alegria abundante e inexplicável, ensinando as mentes jubilantes a dar graças ao Senhor, não cantando com uma ansiedade confusa, pois se desprezamos as coisas terrenas, sempre estamos alegres naquele a quem a mente incerta e vacilante não pode alcançar. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Oramos em voz alta para excitar o fervor interior com o qual a nossa alma se eleva a Deus. Pois estes sinais exteriores são estímulos para o afeto. Portanto, na oração privada, temos que usar palavras e sinais para excitar o nosso espírito. Também porque temos de servir ao Senhor com tudo o que recebemos dele, ou seja, não só a alma, mas o corpo. Nós juntamos as palavras à oração, por certo transbordamento da alma para o corpo, causado pela veemência do fervor, segundo o Salmo 15. O meu coração se alegrou e saltou de gozo a minha língua. E acrescenta no artigo seguinte: falar muito na oração é tratar uma coisa necessária com palavras supérfluas. Ordinariamente, isso se realiza mais com gemidos do que com palavras. São Tomás de Aquino. São Vicente Ferrer, chamado de anjo do Apocalipse. Diz o seu biógrafo que ele falava em sua língua catalã valenciana, mas fazia-se compreender por enormes massas populares reunidas ao ar livre, porque nenhuma igreja era de molde a abrigar todos. Esses homens incultos, que ignoravam o catalão valenciano, seguiam sem dificuldade os seus sermões, tomavam gosto e voltavam. Falando sobre São Vicente Ferrer, o Papa Pio II diz: há muitos demônios, ele expeliu dos corpos, há muitos surdos, restituiu a audição, há muitos mudos a palavra, iluminou cegos, limpou leprosos, ressuscitou mortos e deu saúde a outros que estavam afligidos por muitas enfermidades. O seu biógrafo, padre Antist, diz: uma vez em Toulouse, pregando sobre o juízo final, e querendo ver aquelas palavras que tão aterrorizado traziam São Jerônimo quando vivia, surdite mortui, venite ad judicium, levantai-vos mortos, vinde ao juízo. Levantou a voz, tão rija e áspera, que a todos que estavam presentes pôs quase o mesmo espanto que lhes poderiam colocar os anjos, se os mandassem sair da sepultura e comparecer ante o tribunal de Deus Onipotente. Em um sermão, em que estavam 30.000 pessoas, disse essas mesmas palavras com tal sentimento que, por 3 vezes, todos caíram por terra como se estivessem mortos. Pregava ao menos 2 ou 3 horas, sem cansar, nem a si, nem aos ouvintes, sem microfone. Ou seja, aquelas cenas do Benny Hinn derrubando pessoas, perto disso, é só brincadeira de criança. Ou seja, se nós começássemos aqui a trazer, né, as manifestações taumatúrgicas, por exemplo, São Francisco de Paula, a vida dele foi um contínuo fazer milagres. Santo Antônio de Lisboa, São Paulo da Cruz, São João Maria Vianney, São Charbel, Macluf, São Pio de Pietrelcina, etc., nós passaríamos aqui semanas e não esgotaríamos. É nessas horas que a gente vê que aquilo que Jesus diz no Evangelho é verdade. Convém para vós que eu parta, senão não virá a vós o Espírito Santo. Vós fareis coisas maiores do que as que eu faço. Esse tipo de evento extraordinário é uma demonstração concreta disso. Portanto, vejam, a Igreja Católica não é sensacionista. Nunca foi. Não existe isso. Se nós perguntássemos para Jesus no Evangelho se sinais e maravilhas são coisas extraordinárias, ele diria o que ele disse aos apóstolos quando os enviou em missão. Pregai dizendo é chegado o reino de Deus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Aqui, por exemplo, eu trago o testemunho do recentemente falecido Monsenhor Andrea Gemma,
bispo exorcista. Era o único bispo que exercia ordinariamente o ministério de exorcismo. Ele conta no seu livro. 29 de junho de 1992, festa de São Pedro e São Paulo. Foi meu desejo transcorrer aquela solenidade, a segunda vez como bispo, junto ao Papa. Ao Papa que me havia imposto as mãos, a quem por isso estava eu e estou ainda muito ligado. Naquela hora de oração junto ao vigário de Cristo, aquelas palavras do rito, as portas do inferno não prevalecerão, surpreenderam-me com uma iluminação interior. Parecia acordar de um sonho. Compreendi que havia chegado para mim e para a minha diocese o momento de desmascarar a astúcia do maligno. Para mim, perguntar-me se um bispo é exorcista é como perguntar a um médico se pratica medicina ou a um esportista se pratica esporte. Exercer o ministério de exorcista para um bispo não é uma escolha, é uma obrigação, ao menos se é verdade aquilo que está no Evangelho. Vejam, aqui o Monsenhor André Gemma mostra como o uso dos carismas tem que estar na ordem do dia da igreja. Não é um negócio extraordinário, setorizado. Ele mesmo conta, eu não vou ler a citação inteira dele aqui, que ele escreveu a carta pastoral, começou um grupo de libertação numa igreja de religiosos. A igreja lotou, tiveram que se mudar para a catedral, e numa noite, uma das cadeiras do presbitério, enquanto ele rezava, foi lançada desde o presbitério, passando pelo transepto, até chegar do outro lado da igreja, diante dos olhos de todos. E ele mostra, portanto, que isso é uma confirmação do fato de que ele deveria continuar exercendo os seus dons e carismas ainda como bispo. Para concluir, queria me deter um instante no modo como os teólogos espirituais conseguiram discernir entre aquilo que poderíamos chamar de via mística e via carismática, para, no fim, tentarmos uma síntese. Em sua Teologia da Perfeição Cristã, o padre Roio Marim distingue claramente entre o êxtase profético e o êxtase místico. Diz ele que a iluminação profética se realiza com frequência com a alienação dos sentidos externos e internos do paciente, com o fim de que a ação sobrenatural de Deus não seja perturbada pelas próprias ilusões. A este fenômeno se chama êxtase profético, pertence completamente às gratiae gratis date. E por isso não supõe, ao menos necessariamente, a graça santificante na alma. Absolutamente poderia recebê-lo um pecador. Este êxtase tem uma missão puramente iluminadora do entendimento, porém não afeta a vontade, nem tem por si nenhum poder santificador. Não entra no desenvolvimento normal da graça, nem faz parte dos graus contemplativos. Então, essa distinção, ela abre uma janela para entendermos a relação entre os fenômenos carismáticos e os fenômenos místicos. Em outras palavras, o desenvolvimento da vida espiritual, da vida da graça, começa com um momento de purificação, em que nós estamos sob o regime da lei. Depois, ele avança para um momento de iluminação, em que nós somos assimilados a Cristo, e aí nós estamos sob o regime das virtudes. E ele se conclui pelos graus místicos de união com Deus, no qual nós estamos sob o regime dos dons do Espírito Santo, os chamados dons de santificação, os famosos 7 dons do Espírito Santo. Os carismas não pertencem a esse mundo, a essa ordem, ao desenvolvimento habitual da vida da graça. Os carismas pertencem a uma condição, como já vimos, da edificação do outro, da edificação da igreja, da edificação das pessoas. Por quê? O apostolado não é
uma obra humana. Custa explicar isso para a igreja hoje em dia, que não é uma questão de marketing, não é uma questão de sair falando coisas, de colocar gente para falar coisas. Não. O apostolado é uma obra sobrenatural. Como o Abbé do Chotard, em seu clássico Alma do Apostolado, salienta muito bem. Ou seja, quer como graças transitórias, ou como dotações permanentes, porque há pessoas que têm carismas de uma maneira permanente, os carismas são uma manifestação genuína do Espírito Santo, que, embora não suponham um nível alto de santificação, de alguma maneira conduzem a ela, porque são obras divinas em nós. Os autores pentecostais e carismáticos tentaram sistematizar os carismas de 1 Coríntios 12. Por exemplo, Kenneth Hagin, Charles Peter Wagner, Wayne Clark. E todas essas sistematizações, para mim, sempre pareceram bastante artificiais. Por exemplo, Kenneth Hagin, no livro dele, a respeito dos dons espirituais, ele tem coisas interessantes, mas se percebe que ele está forçando aqueles textos para chegarem à compreensão que ele tem. Portanto, veja, para mim, todos esses exercícios de descrever os carismas a partir do Novo Testamento são hipotizações teóricas. E se a gente não tem nada para aprender com os protestantes em matéria de doutrina, nós temos, porém, muito a aprender do ponto de vista prático no modo de lidar com os dons. É aquilo que eu chamo de paradoxo da desvantagem. Os protestantes têm a desvantagem de poder errar, mas têm a vantagem de poder aprender com os próprios erros. Nós, católicos, temos a vantagem de não poder errar, mas temos a desvantagem de não podermos aprender com os nossos erros. Resta-nos, portanto, aprender com os acertos e os erros dos nossos irmãos pentecostais. Veja, a literatura a esse respeito é muito interessante. Existem iniciativas, desde a década de 70, 80, que são destinadas a nos ajudarmos a lidar com essa certa tradição carismática, formada com muito sofrimento, com muita dificuldade. E isso é realmente importante, porque, vejam, é evidente que se você vai conduzir um momento de oração, existem meios, existem formas de conduzir que vão produzir mais fé para a cura e milagres do que de outra maneira. Ou seja, existe um aspecto humano também nos carismas. E esse aspecto humano, de alguma maneira, pode ser aprendido, e é importante aprender a lidar com isso. Queria ler um texto interessante para vocês. John Wimber, certa vez me contou como um grupo de teólogos vinha questionando as atividades da Vineyard. Ele lhes assegurou que nunca havia permitido nada em suas reuniões que não pudesse ser encontrado no Novo Testamento. Quando isso pareceu acalmar os teólogos, John lhes perguntou se já haviam lido o Novo Testamento. Ironia, né? Eu estive em várias reuniões de Wimber, onde endemoniados gritavam e começavam a se debater, arremessando pessoas e cadeiras em todas as direções. John e seu povo sempre chegavam lá até estes, expulsavam os demônios e continuavam a reunião como se nada tivesse acontecido. Aquilo tudo, às vezes, causava um grande caos, mas sempre valia a pena. Visitei muitas igrejas Vineyard no final da década de 80. Não me lembro de nenhuma sequer em que cada membro não fosse treinado para orar pelos enfermos e expulsar demônios. Mesmo nas reuniões lideradas por John, quando um demônio se manifestava em alguém, eram aqueles sentados próximos à pessoa que normalmente o expulsavam.
Esses, então, a levavam para fora da sala para ministrar. John apenas observava do púlpito até que o povo cuidasse daquilo e continuava a mensagem. Eu não tenho mais tido muito contato com a Vineyard desde que John faleceu, mas ouvi dizer que é muito diferente agora. No entanto, pelo menos por algum tempo, talvez não tenha existido um movimento que cumprisse o mandato de Efésios 4, de equipar as pessoas para realizarem a obra do ministério tão bem quanto a Vineyard. Buscar ordem e decência é bíblico, mas uma devoção excessiva a isso pode fazer com que sufoquemos a vida da igreja. Quando o Espírito Santo se move, pode parecer caótico por um tempo, mas é necessário para que as pessoas sejam transformadas, curadas ou enviadas. Veja, esse texto de pena pentecostal nos ensina um modo equilibrado, sadio, calmo, tranquilo de lidar com os carismas. De certo modo, o movimento carismático veio para corrigir os excessos de emocionalismo protestantes do movimento pentecostal, quando não são genuínos, são apenas mimetismo. Ou seja, nós podemos aprender também com pessoas oriundas dessas tradições. Queria concluir tentando fazer uma síntese entre carisma e mística. Lendo o livro Som de Milagres, de Ed Hensley, e Andar no Espírito, Andar no Poder, do recentemente falecido Dave Robertson, a quem eu conheci, estive com ele várias vezes, percebi que existe certa conexão entre o dom de línguas e a vida no Espírito, desde que se compreenda a glossolalia como uma linguagem apofática de oração, ou seja, como um modo não articulado de orar. De fato, quando entendemos que os dons carismáticos são para edificação comum, não há como operá-la sem que cada crente edifique-se a si mesmo, que é justamente o propósito desse dom carismático. Se Ed Hensley nos ajuda a perceber o princípio de que a oração em línguas não é uma ação alheia, mas minha, ainda que impulsionada pelo Espírito Santo, quer dizer, sou eu que oro em línguas, não é o Espírito Santo que ora em línguas, sou eu. Eu que abro a boca, eu que falo. O que facilita muito a descomplicação do orar em línguas, Dave Robertson explora muito mais o quanto esse tipo de oração é um exercício de fé, uma vez que o crente em espírito fala em mistérios. Não seria a oração em línguas um modo de desenvolver as duas vias simultaneamente? Jacques Philippe, em seu excelente livrinho Tempo para Deus, Guia Prático de Oração, que vende aí na quadrante aí embaixo, diz algo muito pertinente. Algumas pessoas, por exemplo, alcançam uma bela experiência de conversão através da renovação carismática. A efusão do Espírito Santo é um encontro luminoso e emocionante com Deus. No entanto, após alguns meses ou anos de um itinerário fervoroso, acabam por atingir um limite e perder certa vitalidade espiritual. Por quê? Porque Deus retirou sua mão? De modo algum. Os dons de Deus são irrevogáveis. Simplesmente por não saberem permanecer abertos à graça, não fazendo com que a experiência da renovação desague em uma vida de oração. Ou seja, é quando o carisma é entendido como uma linguagem própria de oração. O que adianta a pessoa dizer, eu recebi o dom de língua, mas não ora em línguas, não exercita, não passa tempos de intimidade com Deus. Nesse sentido, o dom de línguas não seria um modo mais fácil para progredir na oração afetiva, fervorosa, desde que seja realmente oração e não apenas uma parlóquia inútil? Simultaneamente, não poderíamos dizer que o aspecto humano dos carismas possa ser ensinável, não como mecanização da graça sobrenatural, coisa impossível de se fazer, mas como uma disciplina que nos ajude a ser mais sensíveis e descomplicados à ação da graça? Será que não temos sido por demais rígidos na separação psicológica entre o natural e o sobrenatural, ao ponto de desprezarmos as sutis comunicações divinas? Responder a essas perguntas será vital
para lidarmos de modo positivo com os dons carismáticos, sem incorrer na censura de São Paulo. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. Muito obrigado.